A graça e a paz do Altíssimo sejam com todas as ovelhas de meu Pai que me ouvem aqui. Que o Senhor assim possa te guardar. Tenha um lindo dia, meu irmão, tenha um lindo dia, minha irmã. E que o Senhor assim esteja guardando, protegendo, sustentando, porque o nosso Pai, ele age assim conosco. Ele é um Pai de amor, ele é um Pai misericordioso e ele está nos guardando em todo o tempo. Hoje eu quero tratar com você de um assunto diferente, porque eu quero pedir a sua ajuda numa intercessão que é muito importante. E eu quero começar falando sobre isso, lendo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Está escrito assim: admoesto-te, pois, antes de tudo. Presta atenção que é antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Lembra aí da ação de graça, viu? Deprecações são rogos, né? Por todos os homens. Aí ele vem e diz também, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante do eterno nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então o Senhor, ele não deseja que ninguém vá para o inferno. E nós não podemos desejar que ninguém vá para o inferno. Nunca deseje isso. Nunca. Porque nós precisamos ter o amor que o Pai tem. É esse amor que precisa estar em nós. É o desejo de que todos sejam salvos. Então preste atenção que o Senhor manda que ore por todos os homens. E ele pede que ore pelas autoridades políticas. E por não só pelo presidente da República, mas por todos os que estão em eminência. Para quê? Qual o objetivo disso? Aí ele diz aqui, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. E o Senhor diz no verso 3 que isso é bom, que isso é agradável a Ele. Ele diz isso através de Paulo, né? Isso é bom e agradável. Então, o Senhor se agrada de ouvir você orando pelas autoridades e por todos os homens. O Senhor diz que isso é bom. E qual é o objetivo final, maior disso tudo? O Senhor quer a salvação de todos. Então, Ele quer que você ore por eles nesse sentido. E eles tendo paz, eles governando em paz, nós teremos paz. Teremos uma vida quieta e sossegada. E aí eu quero que você caminhe agora, voltando a sua Bíblia aí, vá para Mateus 12, nós vamos ler o verso 25. Mateus 12, verso 25, diz assim. Então, guarda aí que nós temos que orar por todos os homens. Temos que orar pelas autoridades. Isso é mandamento, você conhece, você sabe disso. Eu só estou lembrando. Mateus 12, 25, Jesus, ou Yeshua,
porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: não vou explicar isso aqui. O que eu quero com você é: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Repetindo, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu quero a sua ajuda, quero combinar com você um tempo de oração, um tempo de oração, todos os dias. Nós vamos orar por um assunto. Hoje eu vou falar sobre um dos assuntos. Depois eu falo de outros. Então o Senhor nos ensinou que todo reino dividido contra si mesmo, ele é devastado. Uma casa, na sua casa, se o marido tem objetivos diferentes dos objetivos da esposa, isso não dá certo. Isso vai ter problema depois. Se os filhos não querem concordar com os pais e têm outros objetivos, também vai trazer dificuldades depois. Quando uma igreja não é alinhada e todos querem a mesma coisa, isso traz problema, traz divisões. Então é assim, onde quer que haja ajuntamento, onde quer que haja pessoas convivendo juntas, se todos não quiserem a mesma coisa, o problema vem. Se não estão unidos por objetivos comuns, problemas virão. E eu quero te lembrar que nem no reino de Satanás há divisão. Satanás e seus demônios caminham alinhados. Por quê? Porque sabem que não vão vencer se não forem unidos. Então, todos os demônios se unem ao propósito do chefe deles, para fazer cumprir os propósitos. Na sua igreja, o seu pastor, ele chama para trabalhar junto com ele, para ser vice-presidente, por exemplo, ou para ser pastores de igrejas filiais, filhas, aqueles que estão alinhados com ele, aqueles que vão trabalhar para fazer cumprir os propósitos dele, as metas dele. Então ele vai dar os cargos de maior confiança àqueles que estão em submissão a ele, que respeitam, que apoiam. E isso vai acontecer nos demais setores da sociedade. Quando um presidente da República é eleito, ele nomeia seus ministros, porque ele tem projeto de governo, ele tem os planos para a nação, mas isso vai se cumprir através de ministros. Então, são vários ministros para vários setores. Tem saúde, tem educação, tem agricultura. E então, cada um vai cuidar de um setor. Mas eu gostaria hoje de falar um pouco sobre o Supremo
Tribunal Federal. Por quê? Porque nós estamos tendo, a nação está tendo uma dificuldade muito grande de várias partes. E uma delas é o Supremo Tribunal Federal. Está dito aqui que todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Então, o ideal seria que o Supremo Tribunal Federal, Senado, Câmara dos Deputados, Presidente, Supremo Tribunal Eleitoral, todos quisessem a mesma coisa, estivessem alinhados com o mesmo propósito. Vamos sentar e traçar aqui, vamos ajustar o nosso projeto de governo. Então, todos têm aquele projeto como seu e todos trabalham juntos para o cumprimento. Quando isso não acontece, esse alinhamento não acontece, aí tem muitos problemas. E hoje nós estamos cansados, tem coisa que está nos dando vergonha, porque a gente vê a ação de Satanás de forma muito clara. Isso tem nos dado nojo. Isso tem nos dado vergonha. Tanto que a Bíblia orienta, mas quem não lê a Bíblia não vai saber das informações. E não dá valor também, né? Vai dar valor ao próprio conhecimento que adquiriu nas faculdades. Mas então vamos lá. Supremo Tribunal Federal. Qual a função fundamental do Supremo Tribunal Federal? Fazer cumprir a Constituição. Eles são chamados os guardiões da Constituição Federal. Então, eles estão ali com o intuito fundamental de fazer cumprir a Constituição e de fazer de tudo para que a autoridade maior, o presidente da República, o vice-presidente, deputados, senadores, ou eles próprios, não fujam, não firam, não transgridam a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal é constituído de 11 ministros. E como são escolhidos esses ministros? Pelo presidente da República. O presidente escolhe ministro, a maior parte do Senado tem que aprovar. Uma vez aprovado aquela pessoa como escolhida pelo presidente como ministro, o presidente nomeia, então, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, claro é que, como eu citei o exemplo do pastor de sua igreja, o presidente da República vai escolher como ministro, e isso é óbvio, é lógico, tem que ser assim. Tanto os seus ministros lá de agricultura, de saúde, de educação, enfim, os vários ministros que nós temos aí. Quanto os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando ele vai escolher gente que é afinada com ele, gente que é alinhada com ele, gente com quem ele possa trabalhar junto para fazer cumprir os propósitos que vêm atender às necessidades da nação. Isso é óbvio. É necessário que seja assim.
E aí o que que está dando dificuldade para nós neste momento? Eu creio que uma grande dificuldade é no tempo de trabalho de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles podem trabalhar até os 75 anos. Então, uma vez que eles foram colocados lá, eles só vão sair por aposentadoria compulsória. Isso quer dizer que quando o presidente chega, já tem ministros no Supremo Tribunal Federal que vão continuar. O presidente sai, termina o seu mandato e eles continuam lá. Mas e se o que aconteceu com o Brasil, por exemplo? 7 dos 11 ministros que estão no Supremo Tribunal Federal foram escolhidos pelo Partido do Trabalhador. 7 de 11. Além de 7 de 11, nós temos, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi escolhido pelo presidente Temer. Mas ele é extremamente alinhado com o Partido dos Trabalhadores. E creio que tem até mais, né? Aliás, ele é extremamente alinhado, tanto que ele se destaca. Então, digamos que dos 11, 8 são do Partido dos Trabalhadores. É muita coisa. E esses ministros, eles não mudam, porque não existe. A gente já viu que não tem neutralidade. Por quê? Por aquilo que eu falei, quando o presidente escolhe os seus ministros, ele escolhe gente alinhada, gente que vai pensar como ele, gente que apoia as coisas que ele faz, gente que apoia os seus princípios, os seus ideais. Gente que está afinada com ele, gente que vai trabalhar para ajudá-lo a cumprir os seus propósitos. É gente perfeitamente alinhada com a sua ideologia. Eles pensam como eles apoiam o que ele faz, eles estão do lado dele. Aí o que aconteceu? O PT saiu do poder e entrou outro presidente que chamamos de direita. E aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, com seus pelo menos oito, que apoiam o partido anterior, obviamente vão estar contra este presidente. Então, uma falha nesse tempo de trabalho, ela tem atrapalhado muito, e a gente tem visto aí que parece que o foco dos ministros tem sido acabar, embargar, atrapalhar, devastar, denegrir a imagem do presidente, que pensa diferente. E eles, de uma forma muito clara, apoiam a antiga gestão que os nomeou. Então, isso é um problema muito grande para nós.
É muito sério isso. É muito sério. É muito sério. Então, ao se decidir questões, ao se tomar decisões no Supremo Tribunal Federal, quando é em votação entre eles mesmos, são pelo menos 8 contra 3. Então, isso traz problemas sérios para a nação. Se atrapalha o trabalho de deputados, de senadores e principalmente do presidente, porque há uma intenção clara de derrubá-lo. E aí se faz muitas coisas ruins têm acontecido. Isso é vergonhoso. Essas contendas, essas divergências, essas difamações, até em país estrangeiro, isso traz muito dano para a nossa nação. Nós achamos que atrapalha o presidente, atrapalha todo mundo. Então eu estou querendo a sua ajuda para orarmos por isso. Não pode continuar assim. Nós precisamos interceder. Nós precisamos pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós e nos ajudar. Isso precisa de ter uma saída, porque não basta o presidente ganhar de novo. Isso não é suficiente. Não basta nós termos um presidente que nós gostamos. Não é suficiente. Porque se tiver alguém que amar as mãos dele, amar os pés dele, cria embargos e embargos, ele não pode fazer tudo que ele gostaria de fazer. Tem feito muito. E aí a gente vê assim, o Eterno escolheu mesmo essa pessoa, porque no meio disso tudo produz muito. Mas pode ser melhor. Pode ser melhor. Eu quero que você tenha sabedoria na oração. Por isso que eu estou lhe dando estas poucas informações, só as básicas. A gente não precisa conhecer isso profundamente. Não, essas informações já são quase que suficientes para a gente saber o que orar. Para o Senhor nos dar a solução, nos dar ajuda. Essas leis precisam ser mudadas. A coisa é tão estranha que até o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é maior que o salário de qualquer outro funcionário público federal. É o maior salário. É um salário de 39 mil. E tem um abono de permanência, que é um incentivo para aquele que já chegou da idade de se aposentar, continue trabalhando. Então, com isso, o salário vai para 40
43.600. E qual o salário do presidente da República? Com as deduções, fica em 22 mil. Você está ouvindo isso? Então é assim que tem funcionado. E então, mesmo que foi trocada a presidência, que hoje é outro partido político, outra ideologia, mas fica um time forte, lutando para a volta do outro. E trabalhando para derrubar, para atrapalhar quem quer trabalhar, quem está na vez, quem está na função agora. Isso é muito sério, gente. E da mesma forma, digamos que, vamos colocar aí nas outras, não nas eleições desse ano, mas nas próximas, que daqui a 4 anos, quando fôssemos votar de novo, outro partido ganhasse, digamos um partido de esquerda, a mesma coisa ia acontecer de novo, com relação aos ministros que o atual governo escolhesse. Só que são poucos, né? Aí não iam fazer muito volume. Mas eu quero te dizer o seguinte: nós temos que ter sabedoria, nós temos que alinhar isso. Nós não podemos continuar com uma estrutura de governo dessa. Isso precisa ser mudado. Então vamos orar ao Senhor para Ele dar entendimento, para Ele usar alguém, para Ele dar a direção, para que isso seja mudado. Que tenha ministros, por exemplo, é uma ideia, que trabalha por 4 anos. Quando vence os 4 anos do presidente, vence também dos deputados, dos senadores e dos ministros. Aí sai aquela equipe e vem outra equipe. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde. Ore com sabedoria. Ore por limpeza. Peça ao Senhor para limpar essa nação. Há alguns anos, pessoas têm orado para o Senhor limpar essa nação e o Senhor está limpando. Agora, seja mais específico, assim, fala para o Senhor de uma forma mais específica. O Senhor faz, gente. Quando o Senhor coloca isso diante de nós, Ele está assim, falando assim: ore por isso, que eu quero fazer essa obra. Ore por isso, ora, porque eu só vou fazer se vocês pedirem, porque vocês são os donos da terra. Eu entreguei a terra na mão de vocês. Para eu agir aí, vocês agora têm que pedir, têm que abrir a porta. Eu bato na porta, estou batendo, ore por isso. Ore que eu faço. O Senhor está nos chamando para ser parceiros com Ele na obra. Vocês orem o que precisa ser orado e a oração é obra. Eu faço em seguida. Vão lá, vamos juntos, vamos ser parceiros com o Senhor para o bem da nossa nação. Vai ser muito melhor para o nosso povo, para a nossa nação, quando nossas autoridades estiverem alinhadas num só propósito. E o propósito do Senhor, claro, né? O propósito do Senhor. E será assim, gente. Será assim. A esquerda nunca mais virá. Vão ficar
aqueles que são de direita. Mas tem alguns da esquerda que ainda insistem em ficar aí. E não pode. A obra precisa ser completa. Então, vamos orar nesse sentido, porque o Senhor está nos preparando para um novo tempo e para a volta do Rei dos Reis. Aleluia! Querido Pai, dá disposição ao teu povo para orar nesse sentido. Ensina o teu povo a orar. Que a oração seja orientada pelo Espírito Santo. Que a oração seja feita com sabedoria, Pai. Nos ensine a orar por esse assunto e nós vamos orar. E o Senhor vai fazer, o Senhor vai dar a solução. Isso vai mudar, isso vai mudar. Nós confiamos no Senhor, nós amamos o Senhor. E eu acredito que é o Senhor que está mandando fazer essa oração. Isso não vem de mim. Claro que não. Então, nós somos parceiros com o Senhor nesta obra. Nós vamos pedir aquilo que o Senhor quer fazer. E nós temos certeza que o Senhor vai fazer. Então, a partir de hoje, Pai, nós estaremos orando até as eleições. Até as eleições. Nós estaremos orando nesse sentido. Até outubro, Pai, porque não terá segundo turno neste país. Então, até outubro, nós vamos orar por esse assunto. E que o Senhor abençoe agora o teu povo. Nós sabemos que o reino precisa ser homogêneo, precisa ser harmonioso, unido, para que ele não seja destruído. Pai, guarda essa pessoa que me ouve agora. Atende a causa que vai glorificar o teu nome. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu abençoo assim a todo aquele que crê no Senhor e que anda com Ele no nome para a glória do Senhor. E até o próximo áudio, dentro da vontade dEle. Amém.